E aí, o podcast está na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio, o episódio 001. Para você que não me conhece, eu sou Matheus Souza e ao meu lado tenho ele, coach Marcelo Charalo. Matheus, mais um aí pra gente Vamos nessa. gravar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Charalo, sou professor de Educação Física desde 2005 e coach de cross train desde 2013, 14. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, bem polêmico, né? No meio do crossfit, do cross funcional, que são lesões e como que a gente poderia, né? Nós como coach, ou até os leigos aí que querem, de repente, iniciar o cross, né? Como que poderia desmistificar isso, né? Então, o tema nosso é relacionado a lesões. E vamos puxar um pouquinho também para a parte de cardio, né? O quanto que é importante se movimentar em circuito, como é o sistema de treino cross, para o cardio, para o coração e por aí vai, tá? A gente vai desmistificar os rótulos com uma abordagem científica para a coisa, né? Essa que é a ideia do episódio de hoje, beleza? Então, fazer primeiramente uma consideração de início. Por que as pessoas rotulam tanto o cross, né? Sendo que, de alguma forma, o cross já foi mostrado várias vezes, agora mais recente, com abordagens científicas, né? Como eu falei, né, Matheus, no outro episódio, o cross tem muita coisa para acontecer ainda no Brasil. Ele tá, na minha opinião, está engatinhando, está iniciando. É um bebê ainda, né? É um bebê ainda. E, de alguma forma, tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E agora que devagarinho vem vindo agora os artigos científicos, né? As pessoas vão começar a entender mais sobre o assunto nesse sentido. Não vai mais rotular, né? No sentido assim, eu ouvi dizer que eu ouvi... Não, agora está constatado cientificamente que não é tudo esse monstro, esse bicho aí de 7 cabeças que todo mundo diz, né? Então foi feito aí recentemente um estudo dizendo que o futebol de fim de semana, acredite se quiser, né? Você que joga futebol aí, cuidado, porque ele machuca mais do que o crossfit, né? Isso foi feito em amostras por hora praticada, tá? Só para entender. E tem muitos cross de amigos, inclusive, que tem cross kids. E aí, acredite se quiser, a educação física escolar, ela é mais lesível por horas também praticadas do que o cross kids, no caso. Então, só aí a gente já começa, Matheus, com essas abordagens bem... com informações, né? Com essa abordagem de informação bem interessante para o episódio de hoje, tá? Já vocês vão saber quem que é o nosso convidado. Para mim, né? É uma opinião minha pessoal. O que aconteceu? Eu falo com propriedade porque eu já tive 2 academias mesmo de musculação. Tenho muitos amigos que têm academia até hoje, já me relataram isso. Alunos que chegam direto de academia que acabam se tornando cross-trainers, né? Vamos se dizer assim. E me relatam isso. Eu acho que teve um crescimento muito repentino, muito rápido, né? O cross. Quando ele chegou no Brasil aí por volta de 2012, 2011, começou a dar muito certo, né? Teve uma aceitação muito boa pela população, né? De alguma forma. É um treino diferente, é um treinamento dinâmico. E eu acho que os donos de academias começaram a ficar meio inseguros, né? Com esse crescimento. Então, começou o quê? Vamos rotular, vamos dar um jeito de abafar um pouquinho esse sucesso aí. Porque realmente foi um sucesso. É um sucesso. É ascensão, né, até cara? hoje. Tudo que está na ascensão, a concorrência tende a querer derrubar, né? Pé que não dá fruto, isso, né? É apedrejado. Que dá fruto, aliás, é apedrejado. Então, eu acho que, na minha opinião, na minha percepção, de quase 10 anos trabalhando, ou mais 10 anos trabalhando com isso, eu entendi que foi dessa forma, né? No atendimento ali dos meus clientes, entendi que cheguei nessa concepção. É pessoal, tá? Uma opinião que eu não vi ninguém falar sobre isso. É pessoal, né? É algo que você viveu, algo que você teve a experiência na pele aí, né? Exatamente. Por um tempo. E aí, o que começou, né? Passaram uma linha no meio ali, né? Falaram assim, ó, daqui para cá musculação, daqui para cá cross. Cara, a gente tem que entender, nós professores de educação física e donos, né, de academias de cross e, enfim, musculação, que esse futuro cliente do cross vai ser da musculação, porque o cara às vezes vai bater no cross e vai voltar para musculação, entendeu? E vice-versa. Então a gente não tem que... Não é guerra, né? A gente não tem que... Pelo contrário. Pelo contrário. A gente, como professor de educação física, a gente tem que
incentivar a prática da atividade física, né? Não fazer isso, né? Zoar o cara que tá dando certo ali. E é uma briga, entre aspas, deles mesmos, porque a gente do cross não tem com isso com a academia. A gente sabe que futuramente o cara da musculação vai vir pro cross, conhecer e vai voltar pra musculação. O cara vai ficar, muitas das vezes. Então, acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar apaziguar essa, entre aspas, Quebrar né? essa rixa, Quebrar né? essa rixa que, para mim, na minha opinião, é uma grande bobeira. Beleza? Eu acho que é isso. Agora a gente vai iniciar, né? A gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Dr. Gabriel, tá? Ele é um cara bacana que a gente conheceu também, né? Fez amizade através de podcasts aí. Indicação do Regis, né? Do Reginaldo do Celeiro. E treina no Celeiro também, vocês vão conhecer ele agora. Bacana demais. Ele é cirurgião vascular, tá? Cirurgião vascular, tá lá na tela. E bacana. Obrigado de você ter aceitado o nosso convite aí, Gabriel. Você, pra gente, né? Como da área da saúde, médico é sempre referência. E eu acho que a gente vai tirar bastante proveito das suas experiências, né? Do seu conhecimento. E vamos trocar essa bola aí que eu acho que vai ser bacana demais. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você, como é que foi o seu contato com o CrossFit. Como que eu comecei? Isso. CrossFit? Cara, eu sempre fui um cara que gostei de fazer atividade física. Assim, diferente da molecada de hoje, mas é moleque que brincava na rua, essas coisas. E quando eu fui na faculdade, metido atletinha, né? A gente tem atlética na faculdade e sempre fui. Então, muito forte, inclusive, a atlética de medicina, né? Sempre fui do time de handball e de judô. Legal. Meu esporte era judô. E eu sempre gostei. Antes de entrar na faculdade, eu já lutava em São Paulo. Aí depois entrei na faculdade, sempre lutei e jogava o handball também. Então eu sempre gostei bastante de atividade física. Que isso é uma coisa minha. Eu gosto de fazer exercício, ponto. Bacana. E aí, cara, quando eu formei de cirurgião vascular, que aí eu e minha esposa a gente mudou pra cá. Cara, tava trabalhando pra cacete. E sem tempo pra nada. E é muito difícil porque eu ainda gosto muito de judô, de jiu-jitsu, cara. Só que para você fazer um judô, para você fazer um jiu-jitsu, normalmente é o horário marcado da tua aula, segunda a sexta, das 8 às 9, das 7 às 9, indiferente. Você precisa de outra pessoa, precisa do sensei, precisa ir pro lugar. E eu não conseguia esse tempo. Aí a minha esposa começou a fazer e me levou. E aí como eu cara, eu tinha aula 7, 8, 9, 10, 11, às vezes não tinha aula, mas eu vou lá e leio a lousa, faço a aula sozinho. Então foi uma coisa que acabou enquadrando mais para mim, assim, ele acabou encaixando. Bacana. E aí também tem um pouquinho, acho que, de personalidade, que uma coisa que puxar a sardinha, o CrossFit traz pra gente, que é do desafio. Então, uma pessoa que gosta de um desafio, você vai sentindo evolução. Então, por exemplo, é difícil chegar um cara e falar, eu faço tal movimento, faço 100% dos movimentos, faço... Cara, então, conforme você vai evoluindo, você vai gostando. Eu acabei ficando, faz 4 anos que eu treino. 4 anos, bacana. Pô, legal. A sua formação é daqui de Ribeirão, São Paulo? Não, eu nasci em São Paulo, sou formado na Estadual de São José do Rio Preto, na FAMERP. E lá eu fiz cirurgia, faculdade, cirurgia geral e cirurgia vascular. Bacana. E aí depois eu vim pra cá. A FAMERP é uma baita de uma faculdade, né? Referência igual ao USP em Ribeirão. E a gente sabe, tem algumas experiências já de amigos que comentaram e bem legal. Só mais um aspas aqui, só para fechar mais ou menos essa introdução, que também você que vai iniciar um cross aí, ou até atividade física de uma maneira geral, exercício físico de uma maneira geral, jamais, porque normalmente as academias têm um padrão de anamnese, né? Eles pegam um questionário ali para mostrar, responde para mim essas questões, lá no meu cross, lá eu faço isso. Sim. E dá muito certo, né? A gente evita muitos problemas. Porém, eu já venho também observando que, às vezes tem pessoas, Gabriel, que não colocam possíveis problemas de saúde nessa anamnese, ou lesões que já teve. Então, já tive vários casos desses, né? Pessoas que têm um probleminha no joelho, tipo, aí não tá sentindo nada, aí daqui, sei lá, faz 10 anos que eu bati o joelho, né? Uhum. Aí daqui começa a praticar atividade.
Começa a sentir. É óbvio que começa a sentir. Porque você está esforçando, você está sedentário, você vai sentir uma dorzinha ou outra de ajuste ali, né? Articular, de ajuste muscular. E aí as pessoas, né, omitem essa informação. O que acontece? Vai sentir lesão. E aí, sentindo essa lesão antiga, vai chegar na gente, mas é o cross, mas é a atividade física ali que machucou e tudo mais. Então, só para fechar essa introdução, galera, quem está com ideia de começar o cross, ou que não passou para o seu coach ou para o seu professor possíveis lesões aí, fala que é importante para a gente saber o máximo de informação sobre a saúde de vocês, porque é dessas informações que a gente vai tirar a intensidade de treino, volume e por aí vai. Beleza? Vamos começar com a perguntinha legal pra caramba, essa primeira pergunta, Gabriel, que muita gente me pergunta, né, de uma maneira geral, há muito tempo, e nada melhor do que escutar de um profissional gabaritado como você é. O que acontece? A gente sabe que no frio, né, há uma vasoconstrição, né, de artérias e veias e tudo mais, e isso, teoricamente, né, que você vai me tirar essa dúvida, de alguma forma dificulta o aquecimento, vamos se dizer, do corpo para preparar para o treinamento. Tem problema mesmo isso? Tem que aquecer mais no frio do que na média de um dia de calor, ou não tem nada a ver? Como é que é essa relação do frio-aquecimento para evitar um problema cardíaco, por exemplo? De uma maneira assim, bem geral, a gente tem que aquecer 100% das vezes. Por quê? Vamos pegar um trabalho mais específico, pode ser, por exemplo, corrida mesmo. Você tem que preparar articulação de joelho, articulação de tornozelo, Perfeito. Quadril, para o impacto, essas coisas. Às vezes, no frio, a gente pode ter uma sensação maior, sentir mais, mas a gente tem que aquecer igual. No frio, você pode ter uma vasoconstrição, igual você já falou, realmente Perfeito. maior. Então, você está com uma vasoconstrição, você precisa preparar aquela articulação, aquele músculo para receber mais sangue, para ficar preparado para fazer a movimentação mesmo, assim. É meio que empírico. No frio, você sabe, você precisa aquecer mais, Sim. movimentar mais para conseguir fazer, porque senão você não vai conseguir ter o desempenho que você almeja para o treino específico. Mas, voltando, no frio, às vezes ele é mais sensitivo, você consegue perceber melhor. Mas, às vezes, no calor, você não percebe, acha que tá bom, vai lá pro treino, e às vezes você pode acabar machucando por não ter aquecido direito, sabe, cara? Eu acho que isso é uma coisa importante. Perfeito. É uma abordagem legal, né, essa daí, porque assim, o que acontece? É real, isso na prática a gente vê muito, Matheus. Alunos, não sei se você já treinou alguma vez isso. Imagina, isso acontece direto, principalmente porque a gente está numa cidade quente e a gente se confunde com isso, né? A gente pega uma manhã fria que tá batendo 15 graus, daí no meio dessa manhã, 10 horas da manhã, tá ali por volta dos 20, você acha que tá quente, tá tudo certo, mas o corpo ali não percebe essa mudança tão radicalmente, Sim. né? E aí você vai treinar e beleza, não aquece, cara. É certeiro. Não vai doer na hora, porque você tá quente ali treinando, mas depois você vai sentir alguma coisa ali e é por conta disso. O Matheus vai dar um relato pessoal dele, que semana passada ele teve um probleminha aí, mas não vou chegar lá. Sim. Você vai falar isso aí. Sobre isso, né? Triste. Porque assim, tem uma diferença, né, Gabriel, de exercício físico e de atividade física. Atividade física é o que a gente faz no dia a dia. Lavar uma louça, varrer uma casa, isso, né? Por aí vai. O exercício físico ele é específico. Por exemplo, quem faz cross, o exercício físico do cross é o cross, é a modalidade. Musculação. Quem joga handball, faz judô, enfim. Então tem essa diferença, né? Na minha opinião, na minha visão como professor de educação física, a gente tem que aquecer e alongar todas as vezes. 100%. Até para fazer atividades do dia a dia, não é verdade? Então, seu corpo tem que entender que você vai beliscar ali de alguma forma a articulação, a musculatura. Então, assim, e as pessoas, vou ser sincero, prática de tempo aí, né? As pessoas, elas menosprezam, vamos se dizer assim, um bom aquecimento e um bom alongamento, né? Aí depois, mais uma vez, retornando, né? Machuca e fala, uma modalidade lá que... Foi culpa do cross. Infelizmente, sempre cai na culpa nossa, né? Mas, enfim, a gente está tentando abordar situações periféricas que o núcleo sempre cai no cross, mas as coisas não acontecem do dia para a noite. Sim. Né?
Então, muitas das vezes as pessoas já têm uma predisposição a uma lesão, uma predisposição a uma doença cardíaca, e quando acontece alguma coisa, culpa a modalidade de alguma forma. Complementando, né, que nós estamos com uma colinha aqui, mas complementando só para lembrar a gente, é o famoso mau jeito, né? Pessoas, às vezes, é o famoso mau jeito. A pessoa vai lá, ô, doutor, nossa, deu um mau jeito aqui nas costas, né? Mais ou menos isso. Ô, professor, deu um mau jeito aqui, fui pegar uma caixa em cima do guarda-roupa, fui subir no banquinho e dei mau jeito nas costas. Falta de aquecimento e alongamento, caso for treinado, é uma explicação possível para isso. E caso for sedentário, que na minha visão, na minha opinião, é mais fácil você se lesionar sendo sedentário do que você praticando atividade física. Provavelmente tem estudo científico em cima disso, mas na prática a gente percebe assim. Então, assim, eu vou limpar a casa hoje, né? O cara que é sedentário. Não, eu vou limpar a casa hoje. Uma dica, vai limpar a casa? Pega um tempinho ali, faz uns alongamentozinhos, bacana. Mas não tem muito alongamento, não tem problema, vai no seu limite, porque para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido de lesão. O cara que já treina, ele já é mais autossuficiente, ele já fala, hoje eu não preciso alongar, não preciso aquecer, porque eu já treino. Não, precisa também, tá? Então, em dias mais frios, o Gabriel tirou essa dúvida nossa, realmente há um atraso no aquecimento, né, do corpo, há um atraso na preparação. Então, você tem que estar realmente... Se você normalmente no calor aquece 10 minutos, você tem que aquecer 15 no frio ou mais, porque justamente seu corpo precisa entender, as articulações precisam ser liberadas o líquido sinovial e por aí vai. A gente vai entrar muito na parte científica da coisa, fisiológica, né, e nem todo mundo às vezes sabe, mas é muito importante, certo? Fazendo só um complemento, vamos dizer, do frio, né? O que acontece? Índices de lesões são muito maiores. Os índices de lesões no frio são muito maiores, né? Acredito que tem até artigos, né, Gabriel, sobre isso, dizendo do frio, comparação. Não é muito minha área, cara. Eu não sei, mas, por exemplo, no frio você tem mais infarto. Isso é sabido. Por aí a gente já deduz que sim, né? Você tem mais infarto. Naturalmente. Independente de praticar esportivo ou não. Se você vendo índice de AM, assim, cara, no frio você tem mais infarto. E o que causa isso? É só vasoconstrição. É uma vasoconstrição, né? Entendi. No caso, se a pessoa já tem parcial entupimento ali, né? O cara vai ter... Ele já tem uma doença arterial, tem uma vasoconstrição, dependendo da temperatura. Isso obriga o coração dele a trabalhar mais e o coração dele... A bomba, a máquina não aguenta. Então, esse dado tem. Agora, de lesão, mas assim, é meio empírico, né? É difícil falar, mas é meio empírico. A gente sabe que você tem mais estiramento também, né? Você machuca mais no frio, assim, esse tipo de coisa. Legal. E, na verdade, a gente está falando de aquecimento e é até interessante saber, por exemplo, uma pessoa leiga como eu no assunto, para a galera que já sabe que eu não sou praticante, como é que é um aquecimento seu no dia seu de treino? O que você faz? Tem alguma coisa que você faz de diferente da galera? Cara, o CrossFit tem um protocolo, né? Tem um protocolo que você segue? Eu sempre tomei bronca, né? Legal, a gente sabia. Eu vi uma coisa trazendo pro tema desse podcast, eu vi uma coisa que eu achei sensacional, que é assim... Treinos não machucam, maus professores sim. Tinha que ter um adendo. Tinha que ter um adendo ali que maus alunos também, né? Porque o meu professor sempre brigou comigo porque eu chegava sem aquecer e ia fazendo o que tinha que fazer, sabe? Mas aí eu posso dar um relato pessoal. O CrossFit ele sempre vai ter, aqui no Brasil é mais separado em aquecimento, uma habilidade, o skill e depois um work of the day, né? Um treino propriamente dito. Por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos tem algumas coisas fora que os caras não têm tanto skill. O cara tem 2 ou 3 odds, mas pode depender da academia. Mas você sempre vai ter um aquecimento. Então, tem um aquecimento ali protocolado do coach do dia, né? Para a aula do dia.
Eu, particularmente, cara, eu vou fazer 40 anos, eu tô ficando velho. Eu ultimamente, se eu não chegar se eu não chegar um pouquinho mais cedo para aquecer lombar, para fortalecer quadríceps, alongar a mobilidade torácica, aí eu não treino, ou eu treino e vou passar um tempo sem treinar, vou sofrer para trabalhar nos outros dias, cara. Caramba, isso é interessante. Mas você tá com quase 40? Quase 40. Cara, estamos acabados aqui, viu, Marcelo? Esse mês. Não vou nem revelar a nossa cidade aqui, viu? Só vou tendo mais certeza. O resto também, falou a idade dele, eu fiquei meio pá. Cara, o Regis é mais velho que eu. Ele é mais velho que eu, cara. O Regis? Pô, o Regis tá inteirão, meu. Gostaria de chegar na idade de vocês. Esses dias eu ainda brinquei com ele e falei, mano, você tá forte? Ele falou, cara, eu tô no melhor shape da minha vida. Ele falou pra mim. Olha que legal. Tá benzão. E isso tudo é um cuidado. Com certeza ele lá atrás ele teve cuidado com o aquecimento e alongamento dele para chegar onde ele tá aí hoje e bem do jeito que ele tá. O que acontece, Gabriel? O que acontece, Matheus? Na prática também, a gente percebe até há uma falta de concentração dos já deve ter acontecido com vocês em algum momento, né? Dos treinos aí. Há uma falta de concentração também, né? Às vezes você está preocupado com alguma cirurgia, não sei, ou você, do seu dia a dia, eu estou trazendo para sua realidade, mas às vezes a mãe, por exemplo, tá com a filhinha com um probleminha lá, tá treinando, mas tá pensando, o que eu vou fazer de almoço? Ai, minha filha tá na escola, ai, não sei o quê. Falta concentração no desenvolvimento treino, do treinamento, do exercício ali. O professor passa, o coach passa, e a pessoa começa a se distrair. E aí dificilmente num OD aí, num treinamento, que se tenha lá, um exemplo, 80 repetições, dificilmente você vai fazer a primeira e a 80ª iguais. Dificilmente. O padrão do movimento na biomecânica ali, pelo cansaço, por falta de glicogênio muscular, por falta de atenção ao treinamento, você não vai conseguir fazer as 80 repetições certinhas. Então, o que vai acontecer? Vai gerar uma falta de padrão e vai machucar. O que acontece na minha visão também? Sobrecarga junto com excesso de carga, no caso, movimento errado, aliás, sobrecarga, mais movimento errado, ocasiona lesão. Se você tem um bom alongamento, uma boa mobilidade articular, a sobrecarga às vezes vai te jogar pela amplitude negativa, que eu chamo, do movimento, só que seu corpo está adaptado, seu corpo está preparado para receber aquele desvio de padrão de movimento. Não há lesão nesses casos. Então, só para entender a galera aí de casa, a gente entender aqui o que pode ser gerado, né, na visão biomecânica da coisa, uma lesão. Na minha visão, sobrecarga mais movimento errado. Só o movimento errado dá lesão? Pode ser que sim, mas se tiver uma carga controlada, às vezes não, às vezes consegue. Se definir um padrão ainda fora na amplitude negativa, fora do padrão, mas não tem lesão. Então é mais ou menos aí para a galera entender o que pode ocasionar lesões nas articulações e musculares ou não. Fechando, então, essa pergunta alonguem bem e aqueçam bem. No frio, principalmente. Né, Gabriel? Mais ainda. Bacana. Muito bem. Bom, já que a gente está falando, já trouxe aqui um pouco sobre a questão da probabilidade de problemas cardíacos no frio, beleza? A gente já entende que sim, né? Tem mais alguma coisa que a gente pode pontuar, além da causa do infarto? Boa. Cara, não sei. Assim, tem mais alguma questão assim, que você recebe... Por conta de frio? Por conta de frio? Cara, entender que a circulação, ela funciona como... ela vai responder para frio e calor, né? Bem simples. No frio vai vasoconstrigir, no calor vai vasodilatar. Eu consigo trazer isso mais para minha especialidade mesmo, porque quem tem... O cirurgião vascular, ele cuida de encanamento, para vocês entenderem. A gente tem 3 encanamentos. Certo. O que leva, que é o arterial, o venoso que traz e o linfático, que ele vamos entender como esgoto. Traz água, resto celular, debris celular, sabe? Resto de bactéria, vírus, essas coisas. Que é o vaso linfático. Sabe que a mulherada faz a drenagem linfática, né? É isso aí. Pensando, então, pensando essa variação de temperatura, de calor e frio, que a gente traz muito para cirurgia vascular um paciente que tem doença arterial, ele passa bem no calor e mal no frio. Porque ele tem uma insuficiência arterial, aí no calor vaso dilata, o pé dele compensa mais. O
o paciente que tem problema venoso, que é a maioria da doença vascular, que são aquelas mulheres que têm varizes, edema na perna, aquela sensação de incômodo, edema no final do dia, pessoal que fica muito em pé. Eles são exatamente o contrário. Como é uma dificuldade do retorno venoso, esse cara passa melhor no inverno porque está vaso constringido do que no verão, porque a hora no verão que vaso dilata, ele aumenta a estase do sistema venoso e acaba sentindo mais os sintomas da insuficiência venosa. Acho que isso responde a tua pergunta. Cara, sim, com certeza. É porque o retorno venoso ele tem muito a ver com o músculo estar preparado, por exemplo, o exercício. Cara, né? eu peço leva mais isso. nutriente. O retorno venoso, eu explico isso diariamente para meus pacientes no consultório. O retorno venoso, eu consigo... Você consegue, qualquer leigo consegue entender assim, ó, poxa, como que o sangue, a circulação vai para frente? Eu tenho um coração que impulsiona, eu tenho uma gravidade, a gente está de pé, tem uma gravidade que está puxa para baixo. Como que ele volta? Cara, existem muitos mecanismos adaptativos, evolutivos que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho desde a esponja plantar, que quando você pisa microvasinhos, eles vão devagarzinho empurrando para cima, sistema de arteríolas e vênulas, o coração que ele empurra, ele acaba gerando um vácuo que também puxa. Mas assim, o principal, que aí volta para o nosso esquema de atividade, é o que a gente chama de bomba de Brown, ou então o que a gente fala que são as panturrilhas são os nossos corações venosos. Perfeito. Então, o que eu peço para os meus pacientes, às vezes? Eu falo assim, eu não quero que você vire atleta. Você não precisa virar atleta, mas você precisa caminhar. Porque os caras falam, às vezes falam, puta, cara, eu quero andar de bicicleta. Não, bicicleta é quadríceps, é coxa aqui em cima. Eu preciso de panturrilha. Porque quando ele contrai a panturrilha, ele comprime a veia contra a fáscia e joga a circulação para cima e assim ajuda o retorno. Então, a pessoa, às vezes, que com um sintoma pequeno para médio, vamos supor assim, a gente usa alguns scores, não usa esse termo sintoma pequeno, vamos dizer sintoma leve para sintoma médio. Ele, às vezes, com uma caminhada, um fortalecimento, Gabriel, eu não posso caminhar porque eu tenho dor no joelho, eu tenho dor de quadril. Às vezes eu peço pro cara colocar um pezinho assim, ó, e fazer elevação de panturrilha, assim. 3 séries de 10, eu não posso nem ficar falando muito, porque quem indica é educador físico, não médico, né? Não, mas eu tento válido. orientar, falo assim, ó, pede pro seu educador físico, fala com o teu fisioterapeuta o que você precisa para fazer para fortalecer panturrilha, cara. Doutor Gabriel. Cara, eu acho assim, tem muita vaidade, né? Até uma coisa que a gente falou no episódio primeiro lá, que o próprio Regis falou, né? Falou, não, chega um momento que você tem que saber suas limitações e passar para o próximo profissional, né? Tem muita vaidade na nossa área, a gente sabe disso, a área da saúde mistura um pouquinho de fisioterapia com medicina, com educação física, nutrição. E as dúvidas dos alunos que geram é sobre fisiologia, por exemplo. Você estuda fisiologia, eu estudo também um pouco. Então, assim, fisiologia é uma só. Então, se você puder ajudar de alguma forma o seu paciente, eu não, sabe, tem pessoas que chegam lá, mas o médico, ótimo, te ajudou? Então tá ótimo. Tem certeza que chega paciente seu lá, o professor de educação lá, o meu professor da academia, falou para eu fazer, te ajudou? Tá ótimo. Então, acho super válido. Essa regrinha da panturrilha é uma regrinha antiga, eu já sabia dela. Dizem que é o nosso segundo coração, né? Panturrilha, quanto maior sua panturrilha, mais forte você vai ter esse retorno, né? Venoso. E, consequentemente, mais nutriente para a musculatura durante a atividade. Se tiver com o triglicérides alto, de repente, vai ajudar a eliminar um pouquinho desse, juntamente com medicação e tudo mais, né? Enfim, eu acho que é dieta, super válido. né? Põe dieta, né? Dieta é importante principalmente, demais. né? Dieta, principalmente, bacana. E é isso, essas informações são valiosíssimas. O Matheus tem uma curiosidade aqui. Muito boa. Tem uma curiosidade relacionada à medicação, né? Porque a gente está falando de lesão, tudo isso muito junto, mas vamos pensar com relação à medicação, que é o seguinte, o cara tem uma lesão, Marcelão, aí ele toma aquele famoso relaxante muscular fraquinho que não funciona, né? Que não resolve muito. A gente não pode falar o nome porque a gente não é pago ainda para isso, né? Mas é aquele lá. Aquele lá. O cara toma, não funciona. Sal, que deve ser ciclobenzaprina? Não, eu não sei. Aí eu já não manjo. Depois a gente vê. O famoso Dorflex. Isso aí. O cara toma isso daí, não resolve, daí ele parte para o anti-inflamatório por conta, né? E, e aí? Como é que funciona isso daí? Vai atrapalhar na recuperação? Porque às vezes a gente está falando de uma lesão, vamos colocar que é uma lesão pequena. Sentiu uma dorzinha, aí tomou um relaxante, não funcionou, não consultou o médico, pegou o medicamento e mandou ver. Essa é uma dúvida. É difícil muita gente. para você abranger tudo. Primeiro de tudo, a gente entende assim,
Medicina não é uma ciência exata, tá? Então, em medicina a gente costuma falar nada nem sempre, nem nunca. Então, às vezes, algumas coisas você fala, puta, cara, não parece isso, mas pode acontecer. O problema também é que todo paciente ele quer ser a exceção da exceção da exceção. Sendo que não, cara, a verdade é que a gente é ordinário. A gente é ali o grosso da coisa, mas tudo bem. Aí, tentando acessar sua pergunta. O cara tá com uma dor. Vamos entender como foi essa dor. Foi uma dor pós-treino? Tomou um relaxante muscular? Porra, bala. Tá lá bom pro dia seguinte? Ok. Agora, vamos supor um outro cara que tem uma lesão, vamos supor ele tem uma lesão de menisco, assim, não é muito minha área. Ou então ele tem uma lesão articular qualquer, que a gente não vai entrar, uma lesão muscular qualquer. Ou às vezes ainda pior, ele tem uma cicatriz de lesão. Porque quando a gente fala de muscular, acho que você vai saber mais do que eu. Quando você tem uma cicatriz de lesão, quando você lesa o músculo, que eu quero dizer, o músculo ele é um tecido elástico. Quando você lesa ele não recupera num tecido elástico. Ele vai recuperar como se fosse um tecido de um pano fibroso. Perfeito. Então você vai perder elasticidade. Então vamos supor que o cara tem essa lesão. Aí o cara treinou, fez microlesão em cima daquela lesão antiga. Aí tomou um relaxante muscular, tá sentindo. Aí tomou um anti-inflamatório. Aí eu não vou nem entrar no quesito de abuso do anti-inflamatório. Vamos só do anti-inflamatório ali, porque é onde eu quero chegar. O anti-inflamatório, ele vai fazer a função dele. Ele vai bloquear algumas citocinas específicas, vai diminuir tua dor. Aí é onde está o problema. Diminuiu tua dor, você fala, porra, tô bala. Aí você vai fazendo lesão em cima de lesão. E você vai aumentando uma lesão que podia ser pequena, você pode expandi-la. Mas isso na maioria das vezes, assim, pensando que você já tem lesão, que você tenha uma predisposição para aquela lesão. Então, às vezes, você tem uma pisada que joga o teu vetor de força no joelho para lá, você tem uma tendência a fazer. Aí você, em vez de fortalecer o teu quadríceps, você toma uma coisa, eu faço tal exercício e me dá uma dorzinha. Aí, em vez de você fortalecer, entender o que você tem que fortalecer... por exemplo, trazendo pra gente do CrossFit, eu tava vendo um negócio esses dias, até conversei com um amigo meu que é especialista em joelho, fugindo um pouco, né, tergiversando um pouco. E ele falou que a gente do CrossFit, a gente tem uma parte anterior mais forte que posterior. Isso dá valgo dinâmico da lesão de ligamento. Eu vi isso, meu amigo que me mostrou, aí eu mandei pro meu amigo que é ortopedista especialista em joelho. Aí eu falei, Lata, isso aqui procede? Ele falou, puta, Giló, procede mesmo? Giló era meu primo na faculdade. Descobrindo algumas coisas. E aí, ele falou, não, procede. Isso tem alguns índices que os caras fazem. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu dou uma força, faço um exercício, dou uma força, puta, senti aqui. Aí, tomo um anti-inflamatório. Aí vai lesar. Mas é perfeito, porque isso. a dor, cara, ela tem a função dela. Sim. A dor é o teu corpo falando, olha, algo está o alerta, errado. né? Algo está errado, então... É o tal, Gabriel, que eu acho, né, Matheus? É o tal de mascarar a dor, né? Isso. Muita coisa assim. Mas acho que você respondeu de uma forma muito legal, porque a gente, é o que você falou, a gente vai mascarar uma dor. Mascarar a dor. E depois é o que acontece mesmo, porque essa pergunta que a gente traz, eu sempre coloco como uma forma mais leiga mesmo, que é, não tô sentindo mais a dor, não fui tratar e amanhã eu quero treinar de novo porque eu não tô sentindo a dor. Mano, mas é uma... Só com a carga, né? Exatamente. É uma pergunta de leigo que eu recebo Exato. uma vez por semana, pelo menos, essa pergunta. Não, todo dia tem, se deixar. Então, assim, é perfeita essa colocação, né? Não é também muito da minha parte, porque eu... Através de estudos paralelos, a gente descobre que quando você tem o rompimento de fibra, quando lesiona, né, tem essa parte da outra da cicatriz, do outro tecido, né? E dizem que fibrosa, né? A gente tem no meio do futebol, por exemplo, tem vários exemplos de atletas, por exemplo, principalmente posterior de coxa, quando se tem encurtamento muscular, predisposição também. O que acontece? O cara vai jogar, vai chutar lá, lesionou. Aí o departamento médico, de repente, não está adequado ali, faz uma fisioterapia, faz a recuperação errada, preparador físico, carga no cara. Aí o cara, 2 semanas, sentir de novo. Aí, quer dizer, aquela cicatriz, igual você bem disse, Gabriel, vai fibrosando aquele tecido e ele vai ficando cicatriz em cima de cicatriz. E ele não fica mais igual. A gente pode trazer pro atleta de final de semana, nesse caso por do futebol. Exemplo. O atleta de final de semana é cíclico. Perfeito. Cíclico. Ele vai jogar, vai machucar, ficou bom. Então, fulano, vamos jogar bola. Puta, cara, abri minha virilha de novo. Normal. Fala, puta, não, minha panturrilha tá ruim, abri a panturrilha. O cara sempre fala isso.
E aí o medicamento, o que ele passa a ser? Passa a ser ruim. E ele vem para ajudar. O medicamento vem para ajudar. Ele passa a ser ruim. Ele começa a agir ser usado de forma errada, né? Entende? Então, por isso que, mais uma vez, a automedicação não se pode fazer, né? A gente já está careca de Sempre saber recomendamos. Consulta o seu médico. Mas Com é porque a certeza. gente sabe que por ser um medicamento que você encontra na farmácia sem receita, às vezes, né? A pessoa vai por conta e usa. E, né, o brasileiro tem muito disso. Então, Tem muito. em muito lugar a gente encontra isso. Mas acho que foi Mas perfeito tem uma essa coisa, resposta. cara, que é importante pensar. Você falou brasileiro tem muito disso. A gente também, a maioria das pessoas, que é o caminho fácil, né? Porque, cara, tomou um remedinho, passou a dor, beleza. Agora, passa com um físio decente, o cara vai falar, mano, você tem que aquecer 15 minutos antes, tem que fazer aquelas séries chatas, que você tem que fazer série gigante de fortalecimento. Puta, Aí vai você treinar 40 minutos, você vai ter que treinar 1h30. Aí a pessoa já não... Ele começa a entrar em tempo pro nosso dia a dia, né, cara? Essa paciência do preparo, ninguém tem. Todo mundo quer chegar no shape, ponto. Não tem paciência do processo. E, mano, o processo é muito importante. Porque se você fizer uma base mal feita, você vai ter problema lá na frente. Entende? Seja lesão, seja problemas cardíacos, seja o que for. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas hoje é entender o processo e passar por ele. De modo geral, colocando assim para nossa vida. Tá muito ansioso, tudo, né? A gente só quer resultado. Tudo pronto, resultado. Pronto, resultado. Esquece processo. Mas é isso. E aí, só para fechar essa parte da medicação aí, Gabriel, é o seguinte, o anti-inflamatório para microlesões musculares, por exemplo, de treino mesmo, né? Eu, particularmente, não indico, óbvio que não indico, ingerir. Mas tem muito aluno que chega para mim e fala assim, Marcelo, nossa, tava aguentando de dor nas pernas aquele treino que você me passou, cara, me judiou e não sei o quê. Cara, tá te fazendo... atrapalha, né? Não atrapalha na recuperação muscular? Se atrapalha na recuperação? Sim. Puta, cara, você sabe que isso de verdade eu não sei te dizer. Musculares no sentido de construção muscular. Eu acredito pelo menos que atrapalha. Não tenho essa informação basada em nada, mas eu acredito que atrapalha, porque se ele, de alguma forma, atrapalha a regeneração, né, muscular, né, vamos dizer, ele mascara, vamos dizer, como a gente falou, a regeneração muscular, eu acho que, de alguma forma, ele retarda, vamos dizer assim, o processo do ganho muscular. Que você acredita? Ó, de uma maneira geral, eu acredito que não é difícil a gente falar aqui, o cara em casa vai lá dar um Google, joga no Medscape e fala, mas esse cara não sabe porra nenhuma. Aí, mas assim, de uma maneira geral, quando a gente pensa no anti-inflamatório, vamos pensar no anti-inflamatório não esteroidal, o do dia a dia que a gente toma, o diclofenaco, esses aí. Certo, ele vai bloquear uma coisa chamada o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele vai virar basicamente prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Certo. Não vou entrar nessa parte, vamos entrar só nas prostaglandinas e prostaciclinas. Certo. Eles vão atuar com uma coisa chamada segundo mensageiro, eles vão atuar na parte de dor. Então você você pode sentir um pouco mais de dor. Mas não... Agora, pensando na parte de ganho, quando você tem um exercício... Puta, hoje eu fiz aquele treino ferrado de perna, aquela série que, mano... Os bodybuilders falam, treino bom você tem que vomitar, tá ligado? Você foi naquele... No limite, quando você tá tendo, você tem rupturas de miofibrilas, de actina e miosina. Então, você tem ali as rupturas. O anti-inflamatório, até onde eu saiba, não tem nada que ele vai impedir da regeneração dessas fibras, dos seus ribossomos atuarem, fazer a reconstrução dessas fibras, que é quando a gente realmente ganha volume. Quando a gente ganha volume, está nessa reconstrução. Então, eu acho que o anti-inflamatório não muda isso. Mas o que ele pode fazer? Bacana. Existe o acostumar com a medicação. Então, por exemplo, uma hora você vai precisar de verdade, por alguma coisa não vai funcionar. E tem os efeitos deletérios do anti-inflamatório. Ele, a longo prazo, ataca rim. Quando ele bloqueia essas prostaglandinas, ele bloqueia uma prostaglandina específica chamada E2, que ao mesmo tempo que você está tirando a dor do teu joelho, você está bloqueando o que faz o muco protetor do seu estômago gástrico. Entendi. Então, por isso que a gente toma anti-inflamatório e tem dor. Então, ao mesmo tempo, ele ataca o rim. Entendeu? Então, você tem
droga é droga. Ponto. Tudo que aumenta tudo que Perfeito. muda a tua fisiologia natural é uma droga. Seja ela uma cocaína ou um anti-inflamatório. Sim. Droga. Então, e quando você toma um anti-inflamatório porque o seu joelho está doendo, o organismo não entende que o joelho anti-inflamatório vai lá pro joelho. Ele vai atuar no teu rim, ele vai atuar na tua pressão, porque ele atua no rim, ele vai atuar no teu estômago e assim vai. Então, às vezes, você tá tomando anti-inflamatório desnecessariamente, porque, pô, se você... No pain, no gain. Se você meter um treino forte lá e vai ficar com uma reclamaçãozinha por conta da dor, cara... Bom, mas isso é uma opinião minha. Eu que guardo. Não, mas é a consequência do treino, a consequência. Então, Processo. tanto que quem gosta de treinar fala que a dorzinha é boa, essa dorzinha pós-treino é boa. Mas o cara não aguenta isso, às vezes ele tá lá. Pra você funcionou bem, fala, puta, cara, Gabriel, toma anti-inflamatório e bala. O Marcelo tomou bem, toma anti-inflamatório e bala. Pra mim, não. Eu tenho uma predisposição até uma gastrite, eu tomo esse anti-inflamatório, puta, mano, parece que dá um soco do meu estômago. Sem Falta contar, esse músculo, né? sem contar os extremos, que pode dar úlcera, por exemplo, para idoso, não passa anti-inflamatório. Por quê? Anti-inflamatório em idoso, cara vai chegar Vai ter vomitando problema. sangue. Vai, então, pô, é um extremo, né? Sim, Vomitar sim. sangue, você pode morrer por conta Sim. de uma hemorragia certeza, digestiva alta que a gente interna, fala, sabe? Então, para fechar, assim, até a galera do suplemento aí, que é adepta, né? Se liga no suplemento, na dosagem que tá tomando, né, Gabriel? Porque, assim, não sei se chega a ser classificação como droga, né? Mas não deixa de ser uma coisa externa que você está colocando dentro do seu organismo. E muitas das vezes é uma pauta para outro programa, que nós vamos trazer algum nutricionista uma hora para explicar melhor para a gente. Nutrólogo, talvez. Mas, às vezes, aquela história do veneno, né? A diferença do veneno e da... A dose, É né? a dose, né? Então, a mesma coisa a suplementação. O que teve de gente já me reclamando de dor no rim, por exemplo, que abusou da creatina, é um exemplo, tá? Mas nós não vamos entrar nisso aí. Deixa Sim. para uma próxima. Só fazer uma última ressalva pegando esses ganchos aí. Muita gente me pergunta isso, né? Falando, Marcelo, eu tô com uma dor no ombro, por exemplo. Dormi em cima do braço, de mau jeito. Eu não vou treinar essa semana. Aí eu falo, caramba, né? Faço assim, né? Caramba. Como não, velho? Tipo, pode ir, vem treinar a perna, a gente tira exercício de braço, faz bíceps, faz alguma coisa, abdominal, lombar, dá pra fazer, dá pra treinar. Então, a galera que usa de desculpa dor no ombro pra não treinar, ou dor no joelho, que dá pra fazer braço, para de arrumar essas desculpinhas aí. Porque dá pra treinar sim. Senti Acho que os Gabriel alunos do seu tá do cross meu estão... lado, né? Você também acho que já... Porque, Mas é fato. eu acredito muito que dê pra treinar. A galera, às vezes, não curte muito treinar, né? Aí não vê a hora de acontecer alguma coisa pra dar de desculpa. Então, assim, vamos treinar mesmo. Porque acho que às vezes mexer. pode ser essa dorzinha do treino que foi puxado Sim, também. e não é uma lesão. É legal que a gente separe isso, porque lesão é lesão, acabou, o cara não vai treinar, ele tem que se recuperar, né? Isso, beleza, tá claro. Agora, essa dorzinha do treino hard que você fez, né, meu? Eu posso fazer um adeno? Claro. Lesão é lesão e você tem que recuperar? Uma vez eu tava vendo um podcast do Paulo Musi. Ah, Que é claro. um puta referência na área. O cara é Com ortopedista, bodybuilder. Ele falou assim, você tem que tomar cuidado. Se você lesionou treinando, não vai ser sem treinar que você vai recuperar essa lesão. Perfeito. Porque eu meti... interessante. Você vai ter que ter o período de convalescença. Sim. Tem, com certeza. Então, eu vou pegar, fiz algum movimento errado, machuquei meu ombro. Porra, vai ter um tempo que eu tenho que fazer. Mas Sim. depois exige um trabalho de físio, de fortalecimento Perfeito. muscular, de treino. Para exercícios específicos, para grupos musculares específicos, para você recuperar. Sim. Para você recuperar Perfeito. a lesão, articulação, a lesão, sim. nesse caso, entendeu? Perfeito. Show. Eu assino embaixo e acredito que seja por aí mesmo. Porque a gente sabe que quanto menos a gente treina, menos fortalecido a gente fica. Sim, Então, sim. o que ele falou tem tudo a ver. Não, é isso, O que eu quis dizer é isso mesmo. Lesão é lesão, você vai ter que tratar essa lesão e depois treinar, porque é isso. O treino hard, cara, sempre vai te dar uma dorzinha. É isso. Cara, e eu percebo muito na prática que tem muitos alunos, né, clientes nossos e tal, que não sabe diferenciar, às vezes, uma lesão, por exemplo, articular, uma lesão muscular ou uma dor simples de treinamento. Sim. O cara fala, mano, tô doendo meu ombro aqui e tal. Então, aí você começa a fazer um mini questionário ali, conversar, trocar uma ideia, e o cara, então, é uma dor aqui dentro. Aí você, putz, você não sabe... Então, Não muitas sabe das distinguir vezes, não muito sabe isso, né? distinguir. Muitas das vezes você deixa de passar um treinamento, porque às vezes pode ser uma dor muscular de treinamento, você deixa de fazer um treinamento ou deixa de passar um treinamento
é devido a isso, porque o aluno não sabe te dar esse feedback e você acaba, de alguma forma, tirando o pé aí do treinamento. Tava até falando sobre isso daí, né? De forçar a lesão. A lesão acontece, como eu falei lá atrás, porque eu chamo, né? Não sei se existe isso na nomenclatura, pelo menos nunca vi. Amplitude negativa, né? Isso é de cada um, né? A amplitude negativa é de cada um. Por quê? O Gabriel pode ter uma mobilidade de ombro que você não tem, ou você pode ter uma mobilidade de quadril pela sua anatomia, pelo seu histórico de treino, de alongamento, que ele não tem. Então, o que acontece? A amplitude negativa ela varia de acordo de indivíduo para indivíduo. Não adianta, se você às vezes com 5 quilos vai lesionar e ele com 30 não, no agachamento, por exemplo, porque depende dessa amplitude aí, negativa no caso, depende do histórico de treino e tudo mais das pessoas aí. Bom, eu acho que essa parte do anti-inflamatório ficou bem definida, velho. Legal. Eu achei bacana. Vai gerar vários foi uma cortes, aula hein? bacana. Não, vai gerar muito. Vai gerar cortes. Vai gerar vários cortes aqui. Porque foi bacana, velho. É uma dúvida que muita gente tem. É muito corriqueiro isso. Sim. E a abordagem do assunto hoje é lesão, então foi muito legal. Foi muito São as legal. duas coisas juntas, a lesão e a questão cardio, né? Isso é muito importante. E seguimos? Seguimos. O Matheus tem uma pergunta para te fazer aí. Temos mais questões, né? Porque então, esse aqui é bem legal, hein? Tá. Então a gente tem assim. Como a gente está falando de treinamento funcional, vamos abrir, né, para CrossFit, para os treinos de cross. Treinamentos de circuito. De circuito. Então, quais os benefícios de um treinamento desse para o nosso sistema cardio? Porque no episódio, no primeiro que a gente fez, cara, o Regis e o Ies falaram bastante da questão do cardio, do condicionamento. Sim. Né? Então, vamos entrar agora, acho que na sua expertise mesmo, né? Tomar um pouquinho de cuidado, porque quando você traz o IESO aqui, a gente tá falando de um atleta de ponta. De um atleta, exato. E aí a gente já começa separando o quê? Atividade física é saúde. Sim. Esporte não. Tomar um pouquinho de cuidado. Então, o IESO faz um rendimento de alto atleta desempenho, profissa, né? E aí, trazendo, por exemplo, para o CrossFit, para o cross-training, o que é o CrossFit? Movimentos funcionais, constantemente variados, em alta intensidade. É isso, tá lá, você entra lá. Tem definições. E aí, o que a gente pensa? Quando a gente pensa, você fala para um cara, porra, mano, totalmente leigo de CrossFit, a primeira coisa que vai vir é aquela imagem errônea do cara fortaço virando pneu. Que nunca virei um pneu na minha vida. 4 anos, nunca virei um pneu na minha vida. Mas assim, para quem já conhece, a imagem vai ser um cara fazendo muita repetição, muito rápido, com uma carga muito alta. E bem da verdade, a própria CrossFit, quando você vê os vídeos dela, o que faz? Você tá lá o campeonato de CrossFit dos caras elite, e cada intervalinho eles mostram o quê? A comunidade, as pessoas, vamos dizer, normais, você assim, treinando. atletas, então né? tem desde moleque até velho. E aí, uma vez até me perguntaram, fugindo um pouquinho, mas assim, se o CrossFit machuca, eu já falei, o coach errado, o atleta errado vai machucar. Se você fizer dentro da sua condição, a tua amplitude de movimento correta, o movimento correto com a tua carga correta, isso não vai machucar. Até porque a educação física sabe muito mais o que são os movimentos condicionados dos não condicionados. Uma musculação, um crossfit, é um movimento condicionado. Você sabe exatamente o movimento que você vai fazer. O futebol, não. Você tem a diferença de tração. Então, você olha aqui uma bola, vem um cara, dá no seu meio. Então nessa tese, esses esportes, eles machucam muito mais do que uma musculação, um crossfit, por exemplo. Então, você faz lá no seu movimentinho. Trazendo para a pergunta, rodei para a pergunta. Quando você vai fazer esse movimento constantemente variado, funcional, então vamos colocar o Marcelo, depois, por favor, me complementa. O funcional, vamos dizer, o básico. O que é o básico? Porra, o idoso, cara. O cara tem que ter força aqui, ó, para conseguir core, quadríceps, para conseguir levantar de uma cadeira. Beleza. Isso aqui é funcional. Isso aqui é funcional. Então, ele tem que ter isso. Então, você já entra pro funcional. É constantemente variado. Significa o quê? Para você pegar todo o teu corpo, cara. Isso. Então, ele precisa quadríceps? Precisa. Mas, pô, ele precisa ter condição de mexer ombro, cintura escapular, ter uma amplitude para respiração, volta do core, porque a gente paga muito por ter virado bípede.
A gente paga muito caro por ter virado bípede. Já ouvi E a falar isso. evolução da sociedade quebra nossas pernas, para não quase fazer um palavrão aqui. Por quê? Porque a gente não fica aqui, né, com o core inteirão. A gente desaba. Sim. Então, movimento funcional constantemente variado. Aí entra no CrossFit o quê? Alto desempenho. Em alto desempenho. Em alta intensidade. O que é essa alta intensidade? A minha alta intensidade é diferente da sua, que é diferente da dele. Perfeito. Que é diferente daquele atleta de ponta, que é diferente do Ieso. Que vai aqui. Pô, cara, foi fazer um treino com o Ieso, eu juro pra você, quando ele voltou, ele fez um treino com a gente, um daqueles treinões. Eu juro pra você, cara, eu tentei acompanhar ele. Eu quase fui parar no hospital, mano. Não dá. A alta intensidade dele é altíssima intensidade. Sim. Até pra pelo mim. fator idade também, não? Também. Assim, também. além da atleta, Também. porque é também. muito jovem, né? Opa, também. Não dá. Então, aí a hora que você entrar nessa intensidade, você tem que entender o que é alta intensidade para você. A gente não tá falando de um esporte de alto desempenho, a gente tá falando de uma atividade física. E aí você vai ali trabalhando próximo do seu limite para melhorar. Aí você melhora a tua condição cardiovascular. O que é condição cardiovascular? De uma maneira bem simples, é o teu coração aguentar bombear sangue pro teu corpo, levando nutriente, levando oxigênio para você conseguir desempenhar uma atividade básica do seu dia a dia, seja ela quaisquer. Seja subir um lance de escada. Sim. Você imagina um cara com uma capacidade funcional cardíaca muito lesada, uma IC, e o cara não aguenta subir uma escada. Cara, então pode tem ser muito subir isso. uma escada, pode ser, sei lá, dar uma corridinha de 5 km para desestressar no final do dia, pode ser correr uma maratona porque eu gosto de correr, eu quero correr uma maratona porque é um desafio pessoal para mim. Perfeito. Então isso. E tentando trazer, você falou assim, a idade, a gente usa tem um númerozinho mágico, mais ou menos, que é 220. Você fez 220 menos a sua idade. Esse tem coisas mais modernas, mas isso aí dá pra todo mundo entender. Então, você faz 220 menos a sua idade. Por exemplo, pra mim, 40 anos, 220 menos 40 é 180. Em tese, para uma pessoa normal, eu não posso bater 180 de frequência num treino. Que é completamente diferente para um atleta de ponta. E aí, quando a gente faz ainda para o CrossFit, que eu acho super legal, teve um tempo atrás que o Froning ele tava com um patrocínio de uma fita que fazia monitoramento cardíaco instantâneo. E aí mostraram, mano, os caras chegam, tem zona 1, 2, 3 e 4, né? Que a gente fala de desempenho, um pouquinho mais específico. O Marcelo daqui a pouco complementa melhor do que isso. Esses caras entram nessa frequência, que é quando a gente... Eu falo pra você, mano, sai correndo. A hora que você não aguenta mais correr, eu falo, agora você vai manter esse pique. Então, ele entra nessa frequência e ele fica muito tempo nisso. Esse é o atleta de ponta do CrossFit. Os caras entram, eles ficam nessa zona 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Muito, ele para, o coração dele recupera muito rápido. Não estamos falando disso pra gente. Sim. Pessoas normais. Exato. Pra gente, é fazer atividade, é o funcional, é fortalecer as nossas cinturas escapulares, nosso quadríceps, fortalecer as nossas articulações pra gente ter qualidade de vida. Sim. E principalmente a nossa velhice. Qualidade de vida na velhice, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei pra caramba, cara, né? sensacional, cara. Bem pra caramba. E acho que, né? Dá muito gancho também para várias outras perguntas, porque esse lance de, por exemplo, você falou, aguentar subir uma escada. Cara, eu trabalho numa escola hoje que é grande, tem 3 lances de escada, a gente tem um elevador só, e esse elevador é especialmente para as pessoas cadeirantes e tal, né, com dificuldade de mobilidade. E às vezes a gente tem que sair de um subsolo bem distante e chegar num terceiro lance de escada longe. Você vai com um colega conversando, cara, o cara chega no terceiro lá, ele tá morrendo, cara. Ele não consegue falar mais, sabe? Então, isso é o que você falou do sedentarismo, né? Então, é esse lance básico de você conseguir, pelo menos, subir uma escada sem... Você sabe uma coisa que eu explico, fugindo um pouco, mas que tá ligado nisso para os meus pacientes? É porque agora, a gente, em tese, nós somos jovens. Eu não sou tão jovem, mas a gente está jovem. Só que qual que é a expectativa de vida hoje da gente? Vamos por aí 80 anos, eu acho que deve estar homem um pouquinho menos, mulher um pouquinho mais. Vamos 60, 70 anos era lá atrás, né? Agora a gente está nos 80 anos. Então vamos supor, nós 3 vamos chegar nos 80 anos. A gente vai chegar, ponto. Aí a gente tem que decidir agora como que a gente vai chegar. Você vai chegar com 80 anos...
capaz de fazer as coisas básicas, as atividades básicas cotidianas sua, como tomar banho, se limpar, fazer a sua comida, ou você vai estar lá numa cadeira de roda precisando que alguém te empurre. Óbvio, existem percalços que a vida pode trazer, mas assim, pensando só, fortalecimento, você tem que ter massa muscular para aguentar andar. Perfeito. Para aguentar andar. Então isso a gente decide desde agora. E atividade você vai montando, né? Existe memória muscular, tem um monte de coisa pra você explicar, Sim, que você tem sim. muito mais legal, apto cara. que eu, né? Mas tudo isso tá envolvendo cardio, né, cara? Né? Da Não, parte com certeza, cardíaca. demais. Esse negócio do 220 é o que eu falei. Lembra que eu falei pro Ias? Eu falei assim: ô Regis, é 220 menos a idade. Então, com a idade do Regis bem do jeito que ele tá, passa longe, né? Do potencial máximo que seria dele. Sim. É uma risca bacana essa daí. É igual o MC, né? IMC. IMC também é uma coisa que tem muita gente que não usa mais. Eu uso nas minhas avaliações lá no Cross, porque eu acho que 220 menos a idade também uso. Porque eu acho que é um padrão simples para você ter um norte. Legal. Vai variar. Uns mais, outros menos, dependendo da condição, né? Vai variar. Mas eu acho que explicou bem o sentido do treinamento circuitado, como que faz bem para o corpo, no sentido de bombear sangue e te preparar também, levando nutrientes, por exemplo, te preparar para o treinamento, para te preparar para uma possível velhice. Então, essa foi a pergunta e ele tirou de letra, muito bom, explicou bem e eu achei bacana. Você vai mandar mais alguma? Porque eu queria só nessa vibe aqui ainda, então, que a gente considerou o atleta e a gente vamos falar aqui dos mortais. Eu gosto de me colocar na posição do cara que nunca treinou o cross, porque é o seguinte, então vamos pensar só o seguinte, do nosso questão do sistema cardio. Eu nunca treinei cross, vou começar a treinar, né? Fiz essa mesma pergunta pro Regis da última vez, mas ele me falou em relação ao treino. Que cuidados eu preciso ter, cara? Que tipo de avaliação que eu preciso fazer? Porque imagina que eu sou aquele cara que quer chegar lá e vai querer fazer tudo. Você tá com quantos anos? Eu tô com 30. Tá, 30. Acabadaço, mas é isso. Eu posso até mudar um pouquinho. Cuidado que você tem que ter para ter uma corrida. Tá. Eu quero começar a correr. Vamos dizer... Porque o cross pra é muito correr. intenso. Não, exato. É onde eu E quero uma chegar. galera corre, É onde né? eu quero chegar. O cross é muito intenso para mim, então eu vou correr. Você vai correr até quanto? Como que vai ser? Você vai ter um coach de corrida que a hora que você correu 2 quarteirões e tá lá com uma frequência de 180, ele vai falar, mano, vamos, quero que você continue correndo agora. Ou você vai começar a caminhar dentro do cross, vai ser exatamente a mesma coisa. E ainda o que eu prefiro é que você tenha um coach e 2 estagiários para falar, teu movimento é errado. Sim. Para, não. Cara, primeira vez que eu tava no começo, você pega 60 quilos aqui, eu lembro bem disso, 40 quilos, desculpa, 40 quilos, você pega, eu achei que era um peso leve, mas para fazer determinados movimentos, principalmente, por exemplo, o overhead, squat, é um peso mais pesado. Cara, eu fui fazer, não sabia. O resto falou, você tá maluco? Tira, pode fazer só com a barra. Eu ando só com a barra. E foi super difícil. Então, eu prefiro ter uma pessoa que tá lá orientando. Aí você fala assim, quanto que vai? O que eu preciso começar? Você precisa saber suas limitações. Pô, já machuquei o joelho, tudo aquilo que a gente já falou. E aí, o teu limiar, cara, o teu limitante é você. Você, pô, Gabriel, eu tô começando a fazer agora. Eu quero fazer tudo. Puta, beleza, superação, a gente vai fazendo. Uma das partes boas do cross e o que é tão viciante é que, assim, quando você faz uma atividade física, e aí a parte do cross, porque é de estafante, né? Que você... uma atividade... Não, o cardio vai em cima, sim, né? Que é de alta intensidade. É quando você tem liberação de serotonina, dopamina, que é tudo que te dá aquela sensação de prazer. Sabe aquela sensação que o treino foi bom? Só que não adianta, não adianta você caminhar 2 quarteirões, você não vai ter essa liberação de dopamina, essa liberação de serotonina. Então, são esses treinos de alta atividade, assim que você faz... E aí você tem essa liberação. Você vai acabando acostumando, porque o cross, ele vai te jogar perto disso por conta do tipo do treino formado. Qualquer 21-15-9 bem feito, você vai terminar no chão estatelado. Se você fez um 21-15-9 e não terminou no chão estatelado, você não fez a proposta do treino. Ponto. Mas assim, é diferente. O 21-15-9 do IESO, o 21-15-9 meu e o seu. E eu tenho certeza que vai ser... O IESO vai fechar, por exemplo, uma Cindy mesmo. O IESO vai terminar em 3 minutos. Eu vou terminar em 7. Você vai terminar em 10. E nós 3 no chão.
Explica o que é 21-15-9. Maravilhoso. E vai fazer, Todo mundo sabe que é 21-15-9, né? Não, é um odd, né? Um dos odds, né? Tem vários. Não, a galera sabe. Eu não sei, mas Sabe, a galera sabe. De treinos, né? Um dos odds do CrossFit, por exemplo. Eu uso muito nos desafios que eu coloco lá no meu cross. A minha galera aí deve estar sabendo disso. Perfeito. E é o que você falou, bem falou, dependendo da intensidade, todo mundo faz o mesmo treino, mas é o que você vai separar um perfil do outro é a intensidade do treino, a carga do treino. Tem gente que chega lá, aluno novo, às vezes fala assim, mas como assim todo mundo faz o mesmo treino? Né? Isso eu recebo muita pergunta assim. Aí eu chego para a pessoa, você faz academia? Não, eu faço musculação? Sim. E o supino, tipo, é só você que fazia? Tipo, eu volto a pergunta, a pessoa, não. Então, todo mundo faz o supino na academia, dependendo das intensidades. Então, o cross, gente, é a mesma coisa. Quem está querendo começar, está na musculação, quer migrar, é a mesma coisa. E eu vou falar, na época dos primórdios aí, musculação é o seguinte, não tinha fichinha não, cara. Você pegar um bodybuilder das antigas aí, você vai saber. Eu tive vários amigos bodybuilders das antigas, os caras falam que era lousa. O Sardinha aqui, por exemplo, em Ribeirão mesmo. Tava na lousa e o cara fazia o dia? Lousa. Tipo assim, o cara não tinha tudo isso que tem de aparelho hoje. E principalmente, powerlift, era tudo... A musculação era a base do powerlift. Então, era tudo exercício livre, como é o cross hoje. Então, reparem... Não tinha máquina, né? Hoje tem muita máquina. Reparem que, então, vírgula, né, abrindo aspas, vamos pensar que a musculação nasceu do powerlift e o cross também. Então, basicamente, são os mesmos exercícios que você vai fazer, livres, né? Hoje tem muita máquina. E os treinamentos eram lousa. Então, tinha uma lousa lá, poucos aparelhos, poucos exercícios para fazer, tinha uma lousa. Ó, você vai fazer hoje treino A, tá bom, Matheus? Qualquer coisa você me pergunta, ó, lê lá. E aí, acabou. Então, era desse jeito que funcionava. Uhum. Voltando só para a gente já começar a encaminhar ao final, essa campanha, aliás, tem uma campanha do governo canadense, não sei se vocês já viram, e eu já compartilhei várias vezes nos meus perfis lá, nas redes sociais, que fala justamente isso aí. Eu bato muito em cima disso. O problema é que hoje nós tomamos anti-inflamatório, porque nós somos novos. Mas na hora que chegar na idade, por exemplo, do meu pai, né, com 80 anos, você vai falar, o que eu errei aqui que eu poderia ter feito lá atrás? Já está tarde, muito tarde, inclusive. Uhum. Então, tem um vídeo da campanha do governo canadense dizendo assim, primeiro, o mundo é diferente, né? Eles falaram assim, eu vou botar essa campanha para a minha população, porque lá na frente, esse pessoal que hoje é novo, né, mais novo, não vai precisar do sistema SUS canadense, um exemplo, SUS canadense. Uhum. E nós vamos economizar uma grana lá na frente. E nós vamos pegar essa grana e vamos investir em outra coisa para a população. Essa é a diferença. Então, os caras passaram uma linha na tela e colocaram o mesmo ator. Só que com olheira, tudo danado lá na cadeira de roda. Esse não praticou atividade física e não se alimentou corretamente. E esse aqui, o cara brincando com os netos, se jogando no chão, dando risada. Esse aqui se preocupou, fez uma atividade física, se alimentou corretamente e hoje está aí, ó, benzão. Com mesma idade, mesma coisa, um comendo na boca e o outro autossuficiente. Então, assim, realmente, galera, voltando para essa parte de lesão, voltando para essa parte de cuidados pessoais no dia de hoje, vamos despertar esse interesse, né? Principalmente para quem é sedentário, né? Porque, mais uma vez, a essência nossa, como parte da área da saúde, é incentivar as pessoas a praticarem quaisquer que seja atividade física. Porém, se você vier no cross, eu vou te atender muito bem, vou te dar o meu melhor atendimento. Mas se você quiser pegar e vou te comprovar que é igual essa liberação hormonal também que você bem disse. O treino do cross, ele me apaixonou por quê? Para trabalhar, para treinar. Por quê? Porque as melhorias dele, as adaptações dele são muito melhores e muito mais rápidas. Então, a liberação hormonal é mais rápida. Você sai de uma sessão de treino 21, 15, 9 sentindo o corpo inteiro. Você vai sair do peito e tríceps na musculação sentindo peito e tríceps. Sim. Em termos cardio, né, a gente pode falar que vai ajudar também, mas há uma grande diferença de déficit cardíaco aí. No sentido de 3 de 15 ali, para, 2 minutos e meio no relógio, volta, faz. E o cross fazendo, né, na sua intensidade alta, mas na sua intensidade pessoal, né? Então, o treino cross, treino circuitado, para mim, na minha visão, depois de muito estudar, sim, não tem nem comparação, né? Uma sessão de treino de musculação, uma sessão de treino de cross, dentro das suas limitações,
eu acho que é muito melhor em termos cardíacos e por aí vai. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Porque mesmo no cross, e a gente sempre fala que a musculação é a base. Todo esporte, a musculação é a base. E mesmo para mim, tem algumas coisas específicas que a gente faz musculação. E mesmo dentro do cross, tem dias específicos que a gente faz exercício de musculação. Você indica essas coisas? Ou você fugiu completamente da musculação? Cara, vou voltar naquele assunto da base da musculação, no caso, powerlift, por exemplo. Antigamente, todos os exercícios que você tinha tido como musculação, você pegar vídeos antigos, não sei se tem vídeo, mas fotos, principalmente Schwarzenegger, que é o ícone aí. O cara fazia, às vezes, panturrilha, né, que a gente chama de burrinho. Vocês já viram, o cara tem 2 anilhas no chão, a ponta do pé, dos 2 pés nas anilhas e um cara montado nele. Vocês já viram? Essa foto é antiga. Sim. É famosa. Não tinha aquele aparelho. Se não me engano, cara. Não tinha aquele aparelho que você senta e faz, entende? Então, eu acho, na minha visão, que... Não estou falando que musculação ficou para trás, pelo amor de Deus. Cada um tem que achar a sua... o seu caminho, sua vertente, o que mais gosta de fazer. Tem gente que vai pro cross e não se identifica, ok, vai pra musculação, é legal. Agora, fazer uma musculação juntamente com o cross, pagar uma academia e pagar um cross, eu acho bobeira. Eu falo isso pros meus alunos lá. Por quê? Porque aparelho, ele te dá um movimento, né? Vamos pôr entre aspas, não briguem comigo, pessoal da musculação, mas ele é mais preguiçoso. Porque você senta lá e te dá um movimento, acabou, você só vai ajustar a cadeira. No treino funcional, cross-train e crossfit, é você que faz o esforço. É você que faz o movimento. E ele passa a ser funcional. Aí tem gente que vai falar, mas o leg press ajuda no senhorzinho que está sentado. Se você pensar em quadríceps localizados, sim. Mas se você pensar em funcionalidade do movimento, não. Entende? Por quê? Porque enquanto que o senhorzinho vai deitar lá, vai levantar daquele jeito? Não vai. Aquele movimento do leg press não é funcional para um levantar de sofá, por exemplo. O agachamento ou uma sentada no caixote levantada, sim. Não tem muito isso lá no celeiro. Então, esses movimentos funcionais, na minha visão, na minha opinião, eles são mais completos, eles são melhores. Então, eu acho bobeira você fazer uma musculação... com roldanas que te tiram cargas, inclusive, do peso ali. Se eu não estou enganado, cada roldana tira 5 quilos. Então, por exemplo, se você pega 60 quilos no terra e vai fazer algum movimento ali, de repente, no leg press, você vai pegar muito mais no leg press. Vai pegar, sei lá, 160 quilos. Você vai falar, nossa, mas você vai pegar... Estou forte pra caramba. Mas você vai pegar... Tem gente que até monta no leg press para o outro fazer, né? Agora, você vai pegar no terra 60 quilos, no agachamento aqui 60 quilos, livre, você já não consegue. Então, eu acho que, assim, passa a ser um pouquinho enganoso também algumas coisas. Não que não é válido, não é isso. Mas comparando uma coisa com a outra, eu acho bobeira se fazer os dois. Ou faz um, ou faz outro. Na minha percepção, o cross-train, crossfit, ele é melhor. Ele é mais completo. Boa. Muito bem. Então, cara, bora para aqueles quadros maneiros que a gente tem aqui. Temos 2, né? Hoje a gente vai fazer 2 com o Gabriel. Então, primeiramente, a gente tem o quadro que a gente chama de Wood Trash. Esse nome já é meio sugestivo. Você pode imaginar o que vem por aí, doutor. Sabe como é que é, né? Foi Wood meu Trash. coach que fez, certeza. Acho que vai aparecer ser aí. Você sabe que tem uns treinos que às vezes eu viro pro meu coach e falo, tá difícil de ser amigo de vocês, viu, cara? Eu tenho, mas tá difícil ser amigo de vocês. Basicamente é o quê? Que esse quadro consiste... Eu falo que são os memes do nosso podcast, né? Mas os memes, o que deu errado nos treinos, cara. Se liga só, a produção vai colocar aqui pra gente, a gente dá uma analisada no que vai rolando. Olha isso. Por exemplo, esse. Ai, pegou na... Não conseguiram nem acabar o treino lá. Começa a rir na hora. Já desmontou, né, cara? Você já começa a rir na hora. Já desmontou. O mindinho dela. Esse aí é legal. Vai fazer a barra, tentando. Agora ela vai meter o queixo na barra. Ai, nossa, caramba. Isso daí acontece. Mesma coisa, ó. Vixe, isso aí acontece muito. A hora que vai jogar Jogou pra cima. Barra pra cima, pega no queixo. Tem uma menina até que cortou. Já despencou E essa ali. refugada aí, Gabriel, você já deu alguma vez ou não? Ai! Um amigo meu, 1,90 m de altura, não aguenta pular Não uma conseguiu, caixinha. cara, Era exatamente brincando. esse treino. Olha lá, Exatamente esse quer treino. ver, ó? Isso aí já Pular aconteceu. uma caixinha, putz, o Puta caixote. Posso contar? Mano, Claro. Bora. caiu uma vez na caixa.
num campeonato. Sei. E assim, cara, eu achando que tava correndo. Eu caí, cara. Uma vergonha. Eu olhei todo mundo, cara. Eu caí. Mas eu acho que a gente tem que Campeonato. lançar a pergunta, né, cara? Quem nunca caiu do caixote, que lá, atire a velho. primeira pedra. A gente, tem o que muito. tem de vídeo de E caixote... esses aí é muito acidente, entre aspas, assim, né? A brincadeira. Mas acontece demais. Esse daí, ó. Tentando levantar e não consegue. Não consegue vencer a resistência da força. E esse quadro é engraçado pra caramba, velho. Acontece muito isso aí, né? O dia a dia dos treinamentos. É claro que a gente reduz ao máximo os riscos, mas acontece, o cara tá fadigado. Normalmente é final de treino, né? No 21, 15, 9, normalmente é no 9, né? Porque o cara tá mais aquecido, ele tá mais relaxado no treino. E acontece. Cara, e já aconteceu alguma outra com você, além do caixote? Cara, eu caí uma vez no campeonato só. Abri a canela. Você compete também? Hoje em dia não mais. Ah, campeonato amador, né? Sim, mas já é, né? Tem um agora, dia 17 eu É vou. o Interior Challenge. A gente tá se Vocês vão programando lá? pra ir lá. Vai lá, vai ser massa. se programando Vai pra ter ir. meu amigo psicopata lá. Treina demais. A gente faz uma entrevistinha lá, ué, qualquer Fechou, hora, né? Faz fechou. ao vivo lá. A nossa Bacana. ideia é estar participando lá com a galera e tudo mais. E tem algum atleta seu que vai? Não. Cara, Do os meus seu atletas, eles perderam a inscrição, cara. A hora que eles entendi. abriram, ai, puta, e Já agora? Já terminou. tinha feito. Conversei com o Fábio lá, com o Paterno. É um dos organizadores. Ele falou, agora não dá mais. Aí eu falei, tranquilo. A gente vai passear lá e... Tem mais 3 campeonatos pra frente aí, mas A gente desse daí eles não vão. Eu acho que a gente vai filmar os capotos lá, viu? Não. Vai render muito hoje Vai trash não, lá. É isso, cara. Legal. Que massa. Agora nós vamos pro último quadro, né? Que é o Burp Solidário, né? Como eu falei, né, da outra vez com o Regis, a gente levanta sempre essa bandeira, né? Da caridade, da solidariedade. E eu acho que isso é muito legal. Eu fiz aí, a produção vai colocar pra gente daqui a pouco pra ver. Olha lá, ó, esse é o... Boa. Pegou uma galera lá fazendo burp, ó. Molecadinha do Cross Kids, casal, pessoal que, tipo... Não paga burp nem no dia a dia, fiz pagar nesse aí. Vai fazer burp sim. Vai fazer. É para uma boa causa, a gente entende que é legal isso. Como é que funciona, Gabriel? Você, se puder, por gentileza, levar essa bandeira lá pro celeiro. 1 minuto de burp, né? Aí dentro desse 1 minuto a galera vai fazendo ali. Bom, pensar, fez 20 burps, então põe uma vírgula no meio, a pessoa tem que doar 2 quilos. Aconteceu de gente ter feito 20 burps, mas doa 4 quilos, também é legal, entendeu? Pode ser feito também dessa forma. E essa é a ideia, tá? No final dessa semana do Burp Solidário, tentar contagiar a galera, as turmas lá, né? De uma maneira geral, os coaches, né? Que estão lá. E achar uma instituição para entregar esse alimento, essa doação. Beleza? Se der certo, a gente desenvolve. A gente movimenta isso E a aí. gente Quero vai um vídeo conversando. seu aí, hein, cara, dos burps. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Inclusive, cara, faz o seguinte, ó. Já chega lá no IESO e fala, ó, a gente precisa fazer um burp solidário. O Ieso falou que ia fazer. O Ieso falou que ia sei o fazer quê. com a gente. Não foi nada. Não, você filma ele, cara. Não, o Ieso é o que vai Mas a doar. gente Ele vai fazer uns 59 burp em 1 minuto, certeza. Então, ó, a gente vai ficar filmando você aqui, depois a gente faz o nosso, tá? Fechado, então? Perfeito. Vamos cobrar Valeu. essa galera. Obrigado, então, hein? Fechou. Cara, que episódio. Daria pra gente ficar aqui muito Ixi, mais tempo, horas, né? é muito Horas e legal. horas falando. Eu falei pra você que ia render pra caramba. Rende que ia ser mais. legal, falei. E, cara, vamos fazer então um fechamentinho aqui desse episódio. Antes da gente fechar, queria pedir para os nossos amigos que estão assistindo, compartilhe esse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, envia para a galera do seu Cross, envia para a turma lá do seu grupo de WhatsApp que tem todo mundo do Cross. Fala, meu, assiste esse episódio, galera do Podcast. Estão começando, vamos dar uma impulsionada aqui, se inscreve no canal, que vocês dão uma força pra gente. O nosso Insta também, que é o Podcast Oficial, já estamos lá com mais de 4.000 pessoas seguindo, conseguindo cada vez mais. Aí, depois do nosso primeiro episódio do lançamento, lá do episódio 000, a gente já conseguiu um engajamento muito bom. Então, acredito que a gente só vai crescer com esse pod. Patrocínios, né? Atenção, merchandise. Patrocinadores, estamos à disposição. Estamos à Envia um disposição. DM pra gente aí, um direct. Quiserem Vamos nos conversar. ajudar a manter esse padrão de trabalho que a gente acha que é bacana demais. E a ideia, né, nossa, é levar essas informações para leigos, para coaches também, porque isso aqui também passa a ser um curso gratuito, vamos falar a verdade. Meu Deus. Você trazer um
um profissional Que aula hoje, gabaritado rapaz. como o Gabriel, um médico, explicar tudo como funciona o anti-inflamatório, o que ele faz. Pô, isso é um curso, cara. Então, se vocês têm essa ideia aí de patrocinar alguma coisa nesse sentido, estamos abertos e para a gente manter o esquema aqui, né? De pé. Sim. E lembrando que a gente está em todas as redes sociais agora, Todas desde mesmo. o YouTube até o Spotify, TikTok. Só não estamos no Quai, né? Não, no No Quai a gente não Até tá no ainda. Twitter a gente tem já perfil e eu vou mexer nele lá pra gente melhorar ele. Spotify, você falou, né? Spotify, todas as redes Facebook, praticamente. bacana demais. Show. E aí, vamos fazer o resumo então, né? A gente trouxe o Gabriel, Dr. Gabriel, cardiovascular, né? Cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Nos trouxe muita coisa boa, fugiu até um pouquinho do que ele especialidade dele e foi muito bem, né? Eu acho que ele esclareceu bem. Para mim, que é profissional e entendo, imagino para pessoas que são leigas, né? Esclareceu bem. Demais. A gente falou hoje sobre lesões, sobre sistema circulatório, né? A importância de um treinamento físico para um exercício físico para o sistema. Cardio, circulatório. Aquecimento no frio. Aquecimento, muito importante fazer, alongamento, né? E lesões, né? Jamais, mais uma vez, nas anamneses aí, quem vai iniciar um trabalho, não se abdique de informações. Sempre falem aí para os seus coaches, para os seus professores, tudo, seu histórico de saúde, se tem problema de pressão, se tem diabetes, se não tem, lesões, tá? Porque é muito importante para um futuro aí não ter lesão, não sentir joelho, não sentir ombro, enfim, é muito importante todas essas informações. É isso, sejam sinceros com os seus coaches, hein, por favor. Agradecer demais a presença do Dr. Gabriel aqui com a gente. Agradeço. Cara, vai voltar mais vezes, hein? Você sabe que com o certeza. convite está aberto aqui. A gente vai certeza. fazer mais edições, mais episódios e com certeza você vai voltar aqui. Bom Com demais. certeza, vamos fazer Muitíssimo obrigado. Se quiser fazer uma consideração final aí, fica à vontade. Não sei, não, cara. Tá ótimo. Aliás, vamos trazer aqui as redes sociais que o pessoal te seguir também, aí te acompanha seu trabalho, como é que te encontra, como é que te acompanha, você atende consultório, fala um pouquinho disso também. Eu tenho consultório aqui em Ribeirão. Legal. Tenho consultório e às vezes eu faço as minhas cirurgias em alguns hospitais específicos, assim. Bacana. Bacana. Mas, E pra quem precisar, acho que só digitar meu nome na internet vai aparecer. Gabriel Augusto Vascular vai ser o primeiro que aparece. Eu acho que o Insta da clínica, eu acho que é Dr. Gabriel Augusto. Bacana. Dr. Gabriel Augusto. Legal. Você posta um conteúdo também lá pra galera te acompanhar? Devia fazer mais, cara. Eu preciso postar mais. Eu já postei mais, parei, mas eu vou voltar a A fazer informação isso. é sempre Importante. válida. Bom demais. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência e voltamos no próximo episódio. Logo, logo. Até mais. Valeu!